te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Aleluia. Pai, nós nos entregamos verdadeiramente a Ti, Pai. Sem nenhuma reserva, Pai, entendendo verdadeiramente, Pai, sendo verdadeiramente intencionais nesse propósito, Pai, de entrega a Ti, entregando mesmo o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai. Recebe toda a nossa adoração, recebe todo o nosso louvor, Pai, verdadeiramente, Pai, com alegria, Pai, nos entregamos a Ti, Pai, com alegria, Pai, estamos aqui, Pai, para Te oferecer verdadeiramente, Pai, o nosso melhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, Pai. Estamos verdadeiramente sedentos, Pai, daquilo que o Senhor tem como instruções para a nossa vida, Pai. Acataremos tudo com alegria, Pai, gerando mesmo expectativas, Pai, verdadeiramente do extraordinário de Deus, do extraordinário que o Senhor tem preparado para cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu gostaria de dar uma oportunidade a você de dar um abraço aí no seu irmão, de falar com ele, de cumprimentar ele. Não se preocupa com o tempo, amém? Eu sei que será a bênção. Muito obrigado, pessoal do louvor. Deus é bom, amém? Você está pronto? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está pronto, meu irmão? Você veio preparado mesmo? Aleluia! Que bênção, queridos. Como é bom quando geramos expectativas em Deus, naquilo que Ele tem como acréscimo para a minha e para a sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: é desejo de Deus que você cresça. Você pode fazer melhor, queridos. Diga: é desejo de Deus que você cresça. Diga: é desejo de Deus que você avance. Diga: é desejo de Deus que você desfrute do extraordinário dele para a sua vida. Aleluia! Que bênção, queridos. E quando esse tema ele veio ao meu coração, sabe, naquele momento eu fiquei assim um pouco temeroso, porque não foi nas melhores das situações. Eu estava lá olhando as redes sociais e de repente, quando me apareceu algo, o Espírito falou ao meu coração e disse: é sobre isso que eu quero que você fale. Você está aqui? Então diga assim: conectados no propósito. Diga mais uma vez: conectados no propósito. Diga mais uma vez, faça o seu melhor, diga: conectados no propósito. Sabe, queridos, dia após dia nós estamos conectados com muitas coisas, principalmente nas coisas tecnológicas. Você trouxe seu celular aqui? Me mostra ele aí. Todos trouxeram? Alguém esqueceu o celular em casa? Ninguém? Teve gente que esqueceu e voltou para buscar. E lembra, nós estamos em um culto de ensino da palavra, tá certo? Então não se preocupa se a gente fugir um pouco aí da exceção, se a gente se movimentar um pouco mais ou perguntar um pouco mais. Nós estamos em um culto de ensino, amém? E em culto de ensino
nós aprendemos. E o importante é que estejamos conectados, mas não simplesmente as coisas tecnológicas, mas nós precisamos de fato estar conectados no nosso propósito em Deus, porque nós temos muitos propósitos de vida. Eu não sei se aconteceu com você, mas quando era muito jovem eu sonhava em fazer uma faculdade, terminar o colegial, fazer uma faculdade, depois começar a trabalhar. E aí eu fui me projetando, foram os vários propósitos para a minha vida e a maior parte deles aconteceu. Eu consegui concluir a faculdade, eu consegui concluir a pós-graduação e muitos desses propósitos, de fato, eles se concretizaram na minha vida. Mas sabe, queridos, que nós estamos vivendo em dias que cada vez mais as pessoas elas estão perdendo a sensibilidade do reino espiritual e se conectando cada vez mais no mundo natural. E sabe que isso não é saudável nem para mim e nem para você. Está vivendo no mundo digital, porque você não é desse mundo, você não pertence a esse mundo, você pertence a um reino espiritual, e todos nós estamos aqui apenas passando uma temporada, estamos apenas passando uma fase, mas logo em breve nós vamos encontrar com a nossa verdadeira identidade, nós vamos encontrar com o nosso verdadeiro propósito, o nosso propósito eterno. E infelizmente algumas pessoas elas vão se deparar, vão chegar nessa eternidade em um momento não tão bom da sua vida. Por quê? Porque elas não vivenciaram aqui o que de fato era para cada uma delas vivenciar. E quando elas se depararem com a eternidade, quando elas se encontrarem na verdadeira realidade de vida, muitas delas vão se decepcionar. Eu não sei se você lembra de uma passagem em que se falava de Lázaro e do rico. Você lembra dessa passagem? Nós não vamos para lá, mas apenas para que traga a sua lembrança. Os dois estavam vivenciando na mesma comunidade. E quando os dois, eles morreram, encerraram a sua vida aqui na terra, eles chegaram nessa eternidade. E um se encontrou no seio de Abraão, e outro se encontrou em um lugar totalmente diferente. Essa pessoa ela foi condenada, ela foi para o inferno. Duas realidades diferentes, porque as pessoas elas pensam que estão vivendo a sua vida aqui e que a vida é só isso apenas. Mas a vida não se resume apenas naquilo que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, porque existe uma realidade que é mais real do que esse mundo aqui preparado para mim e para você. E graças a Deus que você já se encontrou com essa realidade. E graças a Deus porque nós estamos procurando vivenciar essa realidade espiritual. Porque, queridos, quando Deus ele cria o homem com um propósito. Diga assim, quando Deus ele cria a humanidade, ele cria com um propósito. Mas em determinado tempo, o homem se afasta desse propósito. Por causa do pecado, quando o pecado ele entra no mundo, o homem se separa verdadeiramente do propósito que Deus criou para ele. E o propósito que Deus criou o homem foi para viver com ele, conectado à sua identidade, vivenciando mesmo uma eternidade conectada com Deus. E por conta do pecado, por causa do pecado, Deus ele não compactua com o pecado, houve um rompimento, houve uma separação. O homem ele saiu do seu propósito, houve uma condenação, e a condenação foi a morte. O homem ele não morreu naquele momento fisicamente, de uma forma instantânea, mas ele morreu espiritualmente. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que restaurou novamente
essa conexão entre a nossa realidade natural com a nossa realidade eterna, com Deus. E sabe, queridos, que nós podemos sim estar desfrutando das coisas naturais, inclusive das tecnologias, sem perder a nossa essência, porque o mais importante é que você desfrute das coisas aqui da terra, sem perder de fato a sua essência, a essência espiritual. Se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 16, diz o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você é filho de Deus. Diga mais uma vez: você é filho de Deus. Aleluia! E sabe, queridos, usar a tecnologia é muito bom, se você de fato souber aquilo que você está fazendo. Mas jamais a gente pode se desconectar do que Deus preparou para mim e para você. Porque viver uma vida sem propósito ou fora dele é viver de fato uma vida sem sentido, vazia e frustrante. Viver de fato uma vida fora do propósito ou afastado desse propósito é viver uma vida sem sentido, é viver uma vida vazia, é viver uma vida frustrante. E se você abrir a sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, abra lá. Jeremias 29, 11. Diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não causar dano, e dar a vocês uma esperança e um futuro. Amém? E essa prosperidade, queridos, que ele está falando aqui fala de uma prosperidade no sentido de uma vida plena, uma vida completa. Você já chegou nesse estágio de estar vivenciando os melhores dias, de amanhecer o seu dia e você simplesmente agradecer, você não precisar pedir nada a Deus? Pai, tudo que eu tenho é mais do que suficiente. Eu estou vivendo de uma forma plena, eu já estou vivendo de uma forma completa. Está acontecendo isso com você? Esse é o desejo de Deus para a sua vida, queridos. E esse versículo, ele também nos mostra que Deus, ele já tem um propósito definido para mim e para você. E quando nós vivemos fora disso, o resultado é totalmente o oposto dessa vida completa e plena. Foi justamente aquilo que nós falamos. Uma vida frustrada, uma vida vazia e uma vida sem esperança. Mas nós precisamos fundamentar duas coisas. E aqui eu já quero falar para você a importância de fazer o discipulado. Porque fazendo o discipulado existe uma matéria que se chama o propósito eterno. Quem aqui já participou dessa matéria? Você pode vibrar de alguma forma? Amém. Tem algumas pessoas que ainda não tiveram contato com essa matéria. E já é um spoiler, já é para que você fique com gostinho de participar do discipulado. Mas nós vamos entender de uma forma rápida sobre o que é propósito. Propósito, ele é a intenção original do Criador. Diga assim: propósito é a intenção original do Criador. É o motivo pelo qual aquilo foi criado. É o motivo pelo qual aquilo foi desenvolvido. E sabe, queridos, quando Deus ele cria a humanidade, ele sabia exatamente aquilo que ele estava fazendo. Tanto é que ele cria a humanidade segundo a sua imagem e segundo a sua
semelhança. Quando Ele cria o ser humano, Ele cria um ser humano com um propósito. Ele coloca a sua imagem nele, Ele faz conforme a sua semelhança e sopra sobre o homem do seu próprio espírito. Ou seja, a própria essência do próprio Deus foi colocada dentro de mim e colocada dentro de você. E não foi por acaso, porque de fato Ele nos criou com um propósito: viver uma vida de comunhão eterna com Ele. É desejo de Deus que você esteja mesmo desfrutando do melhor que Ele criou, pois foi para isso que Ele te criou. Ele não criou para você viver uma vida de escassez. Ele não te criou para que você viva uma vida frustrada, uma vida sem esperança, uma vida sem propósito. Pelo contrário, queridos, Ele derramou, Ele colocou sobre a minha e sobre a tua vida a essência dEle. Então, dentro de mim e de você, nós carregamos a essência do próprio Deus. Tanto é que Ele nos deu poder e autoridade sobre todas as coisas aqui na terra. Ele disse: domine sobre todas as coisas embaixo da terra. Você tem feito isso? Você tem de fato vivido a essência de Deus? Vivendo com esse entendimento: rapaz, eu carrego o próprio Deus dentro de mim. A essência, o poder do próprio Deus está também sobre a minha vida. E foi Ele que depositou isso. E Ele depositou, queridos, para que usássemos isso. Ele não depositou para que a gente deixasse escanteado, guardado lá na nossa estante, ou esquecesse na nossa casa e saísse sem ela, não. É impossível sair sem a essência de Deus, porque nós carregamos dentro do nosso ser a sua própria essência. E se de fato você não está vivenciando isso, você precisa fazer uma autoanálise em você e ver aquilo que está errado, para que você possa corrigir e rapidamente entrar de fato no propósito pelo qual Ele criou você. Aleluias! Vamos abrir na nossa Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 20. Provérbios 20, versículo 5. Pode baixar um pouquinho o ganho dele aqui no retorno, para que ele pare de dar microfone. Perdão, queridos, lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Vamos comigo para lá. Hebreus, no capítulo 4, e no versículo 12. Diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Então, a palavra de Deus, queridos, ela tem essa habilidade de discernir o propósito do nosso espírito, o propósito pelo qual eu e você fomos criados, porque nós fomos criados e nós estamos dentro de um propósito eterno, e isso nós somos alcançados na coletividade, mas cada um de nós também temos um propósito individual, pelo qual Deus criou eu e você não pode fazer as coisas que eu vou fazer, assim como existem coisas que são suas que eu jamais vou conseguir tocar, ou alcançar, ou fazer e desenvolver, porque foi você que foi criado para isso. Amém? Você lembra lá do filho pródigo?
O filho pródigo, em um determinado momento, estava vivendo a sua vida junto com seu pai, junto com a sua família, mas ele decide no seu coração sair do seu propósito, sair do lugar que ele estava bem, confortável, dentro da sua família. E ele sai e se afasta do seu propósito, pensando que viveria coisas melhores, uma experiência melhor, algo que mudasse a sua vida de uma forma radical. Mas, queridos, chega um determinado momento da vida daquele jovem que ele se depara com a escassez. Tudo que ele tinha foi perdido porque ele ainda não sabia administrar. E por não saber administrar as coisas que ele tinha, aquilo que tinha chegado no seu coração, nas suas mãos, ele perde tudo. Perde tudo. E se vê sozinho, abandonado, frustrado, desamparado, com fome, com frio, sem ter um amparo, sem ter um cuidado, sem ter um ombro amigo. E ele lembra: na casa do meu pai eu tinha tantas coisas, os funcionários do meu pai estão lá vivendo uma vida melhor do que eu aqui. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Quando eu chegar lá, quando eu ver ele, eu vou dar um abraço nele, eu vou pedir perdão a ele por essa decisão errada que eu tomei, e vou pedir que ele me aceite pelo menos como um servo. Mas, queridos, o pai, ele jamais vai aceitar o filho como um servo. Ele sempre vai aceitar o filho como ele é. E isso fala algo para mim e para você. Eu e você, nós somos filhos de Deus. E quando a comunhão foi restaurada entre você e Deus, entre eu e Deus, não foi simplesmente como um servo. A comunhão foi restaurada como filhos, que é o que nós somos. Foi assim que Ele nos criou. E sabe, nós, na nossa atualidade, estamos vivendo uma vida conectados. Estamos vivendo dias que cada vez mais a conectividade, as coisas, as tecnologias estão aparecendo, estão se mostrando, estão fazendo com que seja uma necessidade para mim e para você. Mas sabe, queridos, o que mais importa para você e para mim não é estar simplesmente conectado a essas coisas, e sim conectado ao nosso Deus e à nossa essência. Eu gostaria que você pudesse colocar a primeira imagem. Olha só, queridos, todos nós estamos bem habituados com esse tipo de tecnologia, de conexão. Mas você viu em qual rede lá aquele aparelho está conectado? Você está conseguindo ver daí? É uma rede chamada Espírito Santo. E você viu que lá está dizendo que o sinal, ele é forte? Você está conectado a uma rede aberta, totalmente acessível, para que você se conecte a ela. E tem uma coisa, o sinal dela é forte. Aonde você estiver, esse sinal ele vai te acompanhar. Aonde você estiver, você vai ter acesso direto a ele, ao Espírito Santo de Deus. Independente do lugar que você esteja, seja na faculdade, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja passeando, seja na academia, você tem acesso direto ao Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, queridos? Nós estamos vivenciando dias tão corridos que parece que a vida das pessoas, elas se resumem só em estar passando as coisas, em estar curtindo, em estar comentando, sabe? Em estar compartilhando. Mas o que de fato mais importa para eu e para você? No meio de tudo isso, será que eu tenho de fato, tido tempo para estar conectado ao Espírito Santo de Deus? Ou apenas as outras coisas? A exemplo,
apenas as redes sociais. Eu preciso refletir sobre isso. Por isso, queridos, que lá em João, 1 João, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, diz o seguinte: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uau! Eu não sei, querido, se você está simplesmente ligado às coisas aqui do mundo devido ao corre-corre, devido à necessidade, mas a Bíblia ela nos instrui que nós devemos estar mesmo lembrando que nós não pertencemos a esse mundo, que nós não somos daqui e que uma eternidade está preparada, está esperando por você e por mim. E nós só vamos desfrutar dessa eternidade se verdadeiramente nós estivermos conectados com os céus, conectados com Deus, conectados com a nossa essência, conectados com o nosso propósito original. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: ferramenta é ferramenta. Vida no Espírito é vida no Espírito. Não confunda, queridos, uma coisa com a outra. Aleluia. E você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse no início, eu vi algo que chamou muito a minha atenção. Eu vi algumas pessoas fazendo uma postagem de uma pergunta que eles fizeram a uma dessas redes sociais. Eu não sei se você sabe, se você chegou a ver isso, mas a postagem era o seguinte: era uma pergunta ao ChatGPT, dizendo o seguinte: qual a minha bênção sem explicação? Eu vi várias postagens e foi por isso que eu fui chamado a atenção. Porque se fosse apenas uma, eu com certeza iria ignorar. Mas foram várias postagens, queridos, de pessoas perguntando ao ChatGPT qual é a minha bênção sem explicação. E sabe, queridos, eu não sei quem começou isso. E eu não sei o que motivou a pessoa a fazer essa pergunta. Mas o que eu sei é que para essa pessoa fazer isso, essa pessoa, ela não estava compreendendo qual era a sua identidade em Deus. Porque quando eu e você entende de fato qual é a nossa identidade em Deus, nós não temos esse tipo de questionamento no nosso ser. Nós não temos esse tipo de questionamento dentro da nossa mente, porque a gente já sabe qual é a nossa realidade em Deus. Nós já sabemos o que Deus disse que nós somos. Nós já sabemos o que Deus disse que nós temos. E nós já sabemos o que Deus disse que nós podemos. E eu só vou saber dessas coisas se de fato eu conhecer o meu Deus. Se de fato eu conhecer o que Ele disse que eu sou, o que Ele disse que eu tenho e o que eu disse que eu posso. Qual a minha bênção sem explicação? Queridos, o grandioso e eterno amor de Deus. Isso é a sua bênção sem explicação, porque nós não estávamos na condição de merecedores, mas mesmo sem merecer, Ele envia o seu melhor, o seu filho, para morrer no meu e no seu lugar, para restaurar uma comunhão que estava quebrada. Qual é a minha e a sua bênção sem explicação? A salvação que foi conquistada por Cristo Jesus. Nós não fizemos nada, não houve nenhum sacrifício da nossa parte. Ninguém aqui foi pregado no madeiro. Ninguém aqui teve o seu corpo totalmente dilacerado para conquistar essa salvação. Nós conquistamos de uma forma gratuita.
Ele conquistou para nós. E nós simplesmente estamos desfrutando disso. Nós desfrutamos de bênçãos sem explicação, livramentos no nosso dia a dia, Deus guardando a minha e a sua vida. Queridos, por mais que nós tenhamos cuidados com a nossa vida mesmo, muitas tragédias podem acontecer, em casa mesmo, mas o cuidado de Deus, Ele vem nos guardando, nos protegendo, e nós estamos aqui desfrutando desse tempo maravilhoso. Isso é de fato uma bênção sem explicação. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: quer saber qual é a sua bênção sem explicação? Vai ler a tua Bíblia, queridos. Vai ver o que Deus já te deu. Vai ver o que Ele já garantiu para você. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você quer desfrutar de mais bênçãos sem explicação? Só se você conhecer. Só se você de fato souber o que Ele já garantiu para você e para Ele. E sabe, queridos, o que é algo extraordinário? É que Deus, Ele já nos deu acesso direto à voz dEle. A palavra dEle, a Bíblia, é a voz de Deus falando diretamente ao meu e ao seu coração, sem nenhum tipo de interferência. Às vezes eu preciso utilizar esse recurso, essa ferramenta, o ChatGPT, e na maior parte das vezes eu passo raiva, porque eu detalho para eles exatamente o que eu quero. Eu uso muito para criar imagens, aí eu detalho exatamente como eu quero aquela imagem, detalho as cores de que eu quero, como eu quero, a paisagem, o fundo, o tipo de letra, se é destacada, se não é, se é clara, se é escura. E Ele não faz exatamente como eu digo. Se Ele não é capaz de responder a um comando direto, totalmente explicado, você acha mesmo que Ele vai estar respondendo algo espiritual para mim e para você? Eu acho que não. Com certeza não, queridos. E se eu e você quiser mesmo ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele tem como direção para a minha e para a sua vida, vamos ler mais a nossa Bíblia, vamos estar ouvindo mais ministrações, vamos estar participando do discipulado, vamos estar inseridos dentro dos cultos de ensino, vamos estar dentro dos cultos de oração, buscando mesmo essa conexão direta com Deus, direta, sem interferência. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Lá em Romanos, no capítulo 12, e no versículo 2, diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Uau! Algumas coisas, queridos, são comportamentos do mundo, são comportamentos de uma pessoa que não tem esse conhecimento que eu e você já temos da nossa realidade em Cristo Jesus. E sabe que isso vale muito às vezes para uma pessoa que ela não tem acesso nenhum a Deus, às vezes não tem acesso à Bíblia. Aí vai lá, digita no Google versículo da Bíblia, o Google vai lá, mostra alguns versículos. Mas eu e você, queridos, já temos o conhecimento do nosso Pai, já temos conhecimento da nossa realidade nele, já sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele fala diretamente ao nosso coração através da palavra, já sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele fala diretamente ao nosso espírito por meio do testemunho interior. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco sempre que a gente quiser ouvi-lo. Que extraordinário. Aí na continuação do versículo diz o seguinte: mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem. Diga assim: a fim de que eu possa desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você e para mim. Uau! A palavra, queridos, ela é mais do que suficiente.
Então, se você quiser mesmo saber quais são as bênçãos e direções de Deus para a sua vida, nós só precisamos ir para a Bíblia, porque lá já tem tudo que Deus falou sobre nós. Aleluia. Você pode colocar a segunda imagem, por favor? Porque o que é que nós conseguimos observar no nosso dia a dia? As pessoas, elas conectadas com tudo, menos com o propósito da sua vida. Por se encontrarem fora do seu propósito e por viver fora, elas estão de fato se distanciando daquilo que Deus tem como propósito para a vida delas. E sabe, queridos, as redes sociais, elas têm os seus benefícios. Muitas das vezes elas nos informam a respeito de algumas coisas, outras vezes elas nos alertam. É uma forma da gente estar em contato com os nossos parentes distantes. Hoje você não tem mais desculpa de olhar para um parente seu e dizer: rapaz, como eu estava com saudade de você, eu estava morrendo de saudade de você. Aí essa pessoa, ela pode perguntar: oxente, tu não me tem não no WhatsApp não? Não me tem não, que pode fazer uma chamada para mim, me mandar uma mensagem, fazer uma ligação e me ver lá do outro lado. Não temos mais desculpas, e isso é uma ferramenta extraordinária. Mas se a gente estiver de fato conectado com tudo, menos com Cristo, a gente vai estar desconectado justamente daquilo que mais importa. Eu vou dizer novamente: se nós estivermos conectados com tudo, menos com Cristo, nós vamos estar de fato desconectados daquilo que mais importa para você e para mim. Cristo Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai. Por isso que algumas pessoas, queridos, elas ficam tentando mostrar aquilo que elas não são, justamente porque elas não sabem qual é a sua realidade. E por não saber qual é a sua realidade, elas ficam tentando se moldar às coisas desse mundo. Não, eu vou me moldar aqui a essa rede social para ver se eu me encontro de alguma forma. Mas isso não é comigo e com você, porque nós já sabemos qual é a nossa realidade em Deus. Nós já sabemos que Cristo, Ele nos criou, e Ele criou cada detalhe de nós. Ele já sabia qual seria a cor da nossa pele, Ele já sabia qual seria o nosso nome, Ele já sabia onde nós iríamos morar, Ele já sabia com quem nós iríamos nos casar, Ele já sabia que através de nós iríamos gerar outras pessoas, todos para um propósito. E se nós estivermos conectados a Ele, queridos, nós vamos saber de fato qual é esse nosso propósito. Olha só o que é que diz lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu já sabia exatamente quem você seria. Deus, Ele nos conhece, queridos, antes mesmo da nossa primeira postagem na rede social. Foi Ele que escreveu sobre você antes mesmo da sua forma humana, antes mesmo de você se enxergar e saber: uau, eu sou bonito. Ele já te conhecia. E nós já vimos vários testemunhos de pessoas que elas estão vivendo uma vida ansiosa, depressiva e totalmente fora do seu propósito. E o nosso cuidado deve ser de apresentar para essas pessoas qual é a sua verdadeira identidade. Agora, eu só vou poder apresentar para essas pessoas qual é a verdadeira identidade se eu tiver de fato respaldo, se eu souber qual é a minha identidade, se eu souber o que Cristo Jesus Ele fez por mim. Aí sim eu vou poder testemunhar dos feitos do Senhor para essa pessoa e mostrar de fato para elas que Cristo foi as que a criou e que tem uma identidade totalmente diferente dessas que elas estão vivendo aí. Por quê? Porque viver de status, queridos, é estar mostrando para as pessoas
coisas selecionadas. É muito difícil uma pessoa postar os problemas que ela está vivendo. É muito difícil a pessoa ela postar um momento de angústia, de aflição e de dor. Geralmente as pessoas postam o quê? As conquistas. Geralmente elas postam frases de efeito, né? Frases de vencedores. Mas elas não postam o processo que levou para que elas chegassem a essas conquistas. Não é assim? Ou será que é só com as pessoas que eu estou seguindo? Porque eu não vejo as pessoas postando esse tipo de coisa, não. E as pessoas elas vão acumulando, queridos, essas coisas de uma forma interna. Mas pode chegar um momento que elas, por não comportar mais esse estágio de vida, elas explodem. E por isso elas entram nesse estágio de depressão, de ansiedade. E como é importante conhecer a palavra nesse momento, porque a Bíblia ela nos instrui sobre todas as coisas. Ela diz: não ande ansioso por coisa alguma. A Bíblia diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós. Uma frase me chamou muita atenção que diz o seguinte: viver de status é mostrar o que você não é para pessoas que às vezes nem te conhecem, para impressionar quem nem se importa. Olha só, viver de status é mostrar o que você não é para pessoas que às vezes nem te conhecem, para impressionar quem nem se importa. E as coisas importantes, as coisas que de fato nós precisamos vivenciar, algumas pessoas elas ficam procrastinando, elas ficam adiando, elas ficam colocando mais para frente, quando deveriam de fato enfrentar isso, vivenciar. Não, esse é o estágio que eu estou vivenciando. O quê? Aprendendo. Eu estou aprendendo a me comportar. Eu estou aprendendo a ter paciência. Eu estou aprendendo a como lidar numa situação que eu estou com raiva. Nós precisamos estar de fato, queridos, aprendendo. Está usando mesmo ali os dons do Espírito: amor, paciência, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Essas coisas elas servem para que de fato a gente exerça a nossa identidade pelo qual Deus nos criou. Deus ele criou você, queridos, para viver uma vida perfeita aqui na terra. É possível? É sim. A palavra nos garante isso. Se você dedicar mesmo a sua vida e os seus dias a viver segundo a palavra, queridos, você vai viver de fato uma vida completa e perfeita, uma vida em paz, uma vida em amor, uma vida em harmonia, uma vida sem estresse. É possível? É sim. É sim. Se eu tiver de fato vivenciando o propósito que Deus ele criou para mim, eu vou de fato estar vivendo isso. Vivendo o quê? O que Deus me chamou para ser. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9, diz o seguinte: vocês porém são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, nós somos de fato uma geração eleita, povo adquirido por Deus para dar testemunho do poder e da grandeza dele. Mas como é que eu vou dar testemunho do poder e da grandeza de Deus se eu não estiver vivenciando isso na minha vida? Vai ser muito difícil. Vai ser aquela famosa frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E tem que ser totalmente o contrário para mim e para você. Temos que fazer como o apóstolo Paulo ele disse: faça exatamente aquilo que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo exatamente aquilo que Cristo Jesus ele fez. Aleluias. Não sei se já aconteceu com você de ouvir algumas pessoas dizendo: a minha vida está sem sentido.
eu estou vivenciando dias não tão bons. Já aconteceu com você? Você já falou isso ou já ouviu alguém dizendo: Paz, eu estou mesmo, sabe, vivendo uma vida sem sentido. As pessoas, elas só vivem uma vida sem sentido se de fato elas estiverem vivendo fora do propósito de Deus para a vida delas. Porque nada nesse mundo vai preencher esse vazio. Riquezas não vão preencher o vazio, relacionamentos não vão preencher esse vazio, casas, carros, mansões, cursos, faculdades, status diante da sociedade, nada, queridos, pode preencher o vazio da eternidade de Deus nas nossas vidas. Apenas Ele. Por quê? Porque é algo eterno, é algo que as coisas aqui no mundo, elas não podem preencher. Eu gostaria que você pudesse colocar a terceira imagem, por favor. Pode apagar a luz? Olha só. Isso é uma imagem real, tá certo? Não foi criada por inteligência artificial, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas essa imagem é de um campo de lavanda. É muito bonito, não é? É uma coisa linda, perfeita. Mas sabe, queridos, que esse campo, para estar dessa forma que você está vendo aí, precisou de um cuidado. Ele foi plantado, ele foi regado, foram arrancadas daí aqueles matos que vão nascendo junto com a planta, sabe? De repente pode ter tido aí nesse campo uma infestação de insetos, de pragas. As pessoas, elas estão vendo, visualizando esse campo lindo e perfeito, mas não viram as madrugadas que o lavrador se levantou para estar cuidando desse campo, o suor dele derramado. Estão vendo apenas o resultado, lindo, maravilhoso. E sabe, o processo, ele de fato é necessário. Mas, nesse caminho, o propósito, ele é cumprido. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: o processo, ele é necessário, mas o propósito, ele é cumprido. Tem uma frase, queridos, que ela diz o seguinte: a semeadura, a plantação, ela é opcional, mas a colheita, ela é certa. Sabe, o próprio Jesus, ele falou: tudo é possível àquele que crê. Eu não sei se você está pronto para estar mesmo mostrando os resultados daquilo que Deus, ele tem feito na sua vida, mas esteja animado, esteja pronto mesmo para estar mostrando o resultado daquilo que Deus, ele está fazendo na sua vida. Ainda que te custe algumas noites de sono, ainda que te custe um pouco de empenho, um pouco de suor, mas o propósito, ele vai ser cumprido. Mas a imagem final, ela vai ser mostrada, e você vai olhar para aquilo e vai estar satisfeito. Valeu a pena todo o esforço, valeu a pena abrir mão das coisas desse mundo para estar vivendo de fato o propósito. Valeu a pena eu estar aqui me resguardando das coisas do mundo, das coisas que o mundo diz que é normal, das coisas que o mundo diz que é necessário para vivenciar de fato o propósito. Vai valer a pena, queridos, quando nós estivermos lá na eternidade, sem nenhuma necessidade mais, andando em ruas de ouro, desfrutando de todas as coisas preparadas por Deus para mim e para você. Quando chegar lá, você vai dizer: valeu a pena abrir mão das coisas do mundo para estar desfrutando do melhor do Senhor. Isso
isso é o que deve nos motivar, queridos, dia após dia, dia após dia, entender o propósito. Ele já mostrou para você qual é a imagem final. Ele já disse ao seu coração qual é o propósito da sua vida. Cabe a você agora entrar nele de cabeça e desfrutar do melhor que ele tem para mim e para você. Fica de pé. Pode apagar as luzes, para que a gente possa estar orando um pouco. Aleluia. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando as minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Sabe que para o mundo, às vezes, eu e você estamos perdendo algumas coisas, mas na verdade, queridos, nós estamos sendo preservados dessas coisas. Sabe que muitas vezes as pessoas elas têm essas coisas como normal, mas é normal para o mundo, não é normal para você e para mim que já conhece a nossa identidade nele. E essa canção quando fala perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo, vale a pena abrir mão das coisas desse mundo para viver o propósito de Deus. Vale a pena perder as coisas desse mundo para desfrutar de uma eternidade muito melhor. Vai valer a pena, queridos, quando nós chegarmos nessa nossa identidade e olhar lá para as coisas que ficaram para trás, vamos dizer, valeu a pena. Vamos viver verdadeiramente o propósito de Deus para as nossas vidas. E nós vamos viver esse propósito com alegria, desfrutando verdadeiramente do melhor que existe sobre essa terra. Porque o melhor que existe nessa terra foi criado para que eu e você desfrute mesmo. Amém? Pai, muito obrigado, Pai, porque entendemos verdadeiramente o propósito da nossa vida. Porque entendemos verdadeiramente o propósito pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados, Pai, para viver uma vida
de conexão eterna contigo, uma vida de comunhão eterna, Pai. E nós já desfrutamos disso aqui na terra e vamos desfrutar por toda a eternidade no céu contigo, Pai. Eu oro, Pai, para que essa identidade, Pai, esteja, Pai, no coração de cada um dos meus irmãos, Pai, fixada, Pai, para que eles estejam firmemente olhando para isso, Pai, crescendo, desenvolvendo a sua vida, Pai, totalmente no propósito que o Senhor designou para cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Palavra poderosa. Vamos dizimar e ofertar, mas antes disso, o Senhor manda dizer para mim, para você, cada um nessa noite que está aqui. Nós somos a igreja do Verbo da Vida, nação santa, povo escolhido de Deus, propriedade exclusiva. Somos quem somos, povo que nunca conheceu derrota. Hoje estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Vamos dizimar e ofertar. A meditação de hoje é Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com todos os teus bens e as tuas primícias e toda a tua renda. E se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa palavra que o Senhor entrega nessa noite, queridos, para que nós possamos dizimar e ofertar de todo o coração, porque o Senhor, Ele quer a nossa fidelidade, a minha e a sua, de todo o coração. Em nome de Jesus. Para quem vai dizimar e ofertar em espécie, temos aqui os gasofilaços aqui na frente, temos o Pix aqui atrás, temos a diaconisa ali atrás também, para a modalidade cartão, e atrás das cadeiras também. Sejamos livres. Vamos orar primeiramente, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade de estar aqui, Senhor, entregando, Senhor, essa semente, Senhor, que se encherá, Senhor, fartamente, que transbordará na vida de cada um, hoje à noite aqui, Senhor. Que pessoas serão alcançadas, Senhor, através dessa semente que está sendo entregue essa noite, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Sejamos livres. Já começa a acontecer, debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com as bênçãos das mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Aleluia. Temos algum visitante essa noite? Alguém que nunca veio aqui na igreja, que veio essa noite, que nos visita pela primeira vez? Todos de casa? Amém. Temos aniversariantes de casamento, aniversário. Se tiver, pode levantar a mão, queremos orar por você. Continuar a bênção. Tem? Tem sim. Gostaria de pedir que você acompanhasse esse casal, é bem rapidinho. Ninguém vai brigar, ninguém vai dizer nada, é só uma palavra de bênção a ser acompanhada. Ah, é aniversário? Sim, então vamos orar. Desculpa. Vamos orar. Estenda a mão para ela, irmãos.
para que possamos estar abençoando a vida cada vez mais. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por a vida da irmã, Senhor, que possa grandiosamente, Senhor, ser entregue, Senhor, fardos e mais fardos, Senhor, não de peso, Senhor, mas de sobra, Senhor, na vida dela. Declaramos saúde e paz, bênçãos divinas, Senhor, na vida dela, em nome de Jesus, amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aleluia. Aleluia. Você que chegou agora na igreja, temos o discipulado que está acontecendo. Você que deseja se inscrever, é só falar com o pastor Jonas e a sua esposa Ingrid. O discipulado está sendo uma bênção, vidas sendo alcançadas, transformadas, discernimento da palavra sendo entregue com sabedoria. Você que já começou o discipulado e tenha perdido alguma matéria, vai ter a opção de repor também. É só procurar também o pastor Jonas. Você que também já terminou o discipulado, vai receber um link no seu WhatsApp com questionário. Você que respondeu esse questionário vai receber a resposta da data da reunião para o departamento escolhido. Essa semana começou uma convocação de mais uma turma para alguns departamentos e o direcionamento vai sendo dado para cada um. Vamos para os nossos dias de culto. Na terça-feira temos o culto de oração às 19h30. Na quarta-feira temos o culto na cidade de Monte Oreb às 19h30 também. Na quinta-feira temos o culto que é a Super Quinta, hoje 19h30 também. Sexta-feira, culto de celebração no Iraúna. Quem deseja ir, formar caravana aí, logo estaremos formando grandes caravanas para transformar aquela cidade cada vez mais, em nome de Jesus. Aos domingos é um pouco mais cedo, às 18h30, estaremos aqui, Você traga algum visitante, para que vidas sejam mais alcançadas, em nome de Jesus. Você que deixou sua criança lá embaixo, poder pegar ela, para que as tias possam estar se preparando todo o ambiente, todo o local, para que ela seja alcançada cada vez mais pela palavra de Deus. Amém. Sejam abençoados na prática da palavra.